Você sabe o que é uma restrição alimentar? Como afeta a sua vida? Como as pessoas burlam essas restrições em busca de caminhos milagrosos para obter uma vida saudável? No programa de hoje, falaremos sobre a alimentação no nosso cotidiano e nos esportes. Boa noite. Os nutrólogos Sandro Marques e Adolfo Mendes nos contarão um pouco melhor sobre as restrições alimentares presentes na vida dos brasileiros. Vai daí, Sandro. Boa noite, Marcelo. Bom, sobre restrição alimentar, basicamente a restrição alimentar é quando uma pessoa não pode consumir determinado ingrediente, seja por intolerância ou por alergia. Mas a questão é, qual que é a grande diferença entre a intolerância e a alergia? Bom, falando primeiramente sobre alergia, a alergia consiste em quando o organismo da pessoa ela combate de maneira excessiva o alimento quando é digerido, causando irritações na pele, nos olhos e às vezes até casos mais graves, onde pode chegar a fechar a glote. Já a intolerância é quando o organismo produz pouco ou às vezes até nem produz determinada enzima. Enzima essa responsável por digerir o alimento consumido. Por isso, pode causar problemas intestinais, como náuseas, diarreias, vômitos, entre outros. A intolerância ao glúten pode ocorrer como as demais intolerâncias, ou pode ocorrer através da doença celíaca, uma doença autoimune que ocorre justamente pela intolerância ao glúten. Bom, a doença celíaca é um caso bem mais grave, que além do organismo não conseguir digerir o glúten, no caso a substância, o sistema imunológico ataca o próprio organismo devido ao acúmulo de glúten. Bom, vale também ressaltar que o glúten é formado por diversas proteínas, sendo as suas principais a glutenina, secalina e a ordeína. E também os produtos mais conhecidos, que possuem glúten são a farinha de trigo e seus derivados, como por exemplo o macarrão. Fora também o centeio e a aveia. Já a intolerância à lactose, ela ocorre devido à falta de uma enzima. A enzima essa é conhecida como lactase. A enzima é responsável pela digestão da lactose. Mas o que é a lactose? Bom, a lactose é um carboidrato. Esse carboidrato que é responsável pelo gosto adocicado do leite de origem animal. Bom, a intolerância à lactose, ela pode, assim como tem mais outras intolerâncias, gerar problemas intestinais do indivíduo. Inclusive, a intolerância à lactose é muito presente na sociedade brasileira, visto que, segundo dados do G1, mais de 70% da população brasileira adulta possui intolerância à lactose. E a lactose está muito presente no cotidiano, como já dito, no próprio leite vegetal e em seus derivados, como o queijo e o próprio iogurte. Agora, Adolfo Mendes falará mais sobre a questão das alergias ligadas à alimentação. Obrigado, Sandro. Agora eu vou falar um pouco sobre alergias. Bom, iniciando pela alergia de frutos do mar, os dois principais tipos são relacionados aos moluscos e os crustáceos, além do peixe. E a principal substância que causa hipersensibilidade está presente na tropomiosina, uma proteína presente nos músculos dessas criaturas marinhas, que não sai no cozimento. E quando entra em contato com o nosso sistema imunológico, ele libera histaminas, que são aminas biogênicas vasodilatadoras, que causam sintomas alérgicos. Bom, além da alergia à proteína, é bem recorrente casos de alergia ao conservante adicionado a esses alimentos quando estão congelados, que é o metabisulfito de sódio, que geralmente causa uma confusão nas pessoas, dando elas a crerem que possuem alergia a frutos do mar. Bom, e também outro tipo é a alergia à soja, que ocorre quando o sistema imunológico identifica as proteínas da soja presentes nos grãos, como prejudiciais. E as reações alérgicas funcionam do mesmo jeito que funcionam as alergias do fruto do mar. E ela costuma acontecer em bebês e crianças até 10 anos, sendo muitas vezes superada após essa idade. Os produtos que mais contêm são óleo de soja e tofu, entre outros. Por fim, referente à restrição ao açúcar, que é o termo utilizado para se referir aos carboidratos cristalizados, como a sacarose, ocorre devido às diabetes ou pré-diabetes. A diabetes tipo 1 é comumente descoberto na infância, que é quando o pâncreas ele não produz insulina. Já a diabetes de tipo 2 ela é desenvolvida ao longo da vida, quando se tem alto consumo de açúcar, e fazendo com que o corpo ele crie uma resistência à insulina. E como ela tem grande reação genética,
A pré-diabetes ela costuma ocorrer quando alguém tem predisposição a desenvolver a doença. Porém, quem aí busca substituir, né, o açúcar e o adoçante, o mel e o stevia são ótimas opções. Adolf, é necessário tomar cuidado com a nossa alimentação. E para falar um pouco melhor da sua alimentação, de sua dieta, o futebolista Gilson Cavalcante nos contará o que come e como isso afeta em seu desempenho. Boa noite, Marcelo e telespectadores. Como você disse, eu vou falar um pouco sobre como eu me preparo para o jogo e como minha dieta influencia no meu desempenho em campo. Eu e meus companheiros temos uma dieta muito parecida, salvo algumas exceções, e devido ao esporte intenso e às grandes rotinas de treino, nós devemos ter uma dieta bastante rica em carboidratos. Nosso nutricionista passa uma dieta muito correta a ser seguida, onde não devemos comer muitos doces ou alimentos industrializados. Nos pré-jogos, nos pré-treinos, a gente deve se alimentar bastante de proteínas e carboidratos para manter o nosso corpo com energia e para manter o nosso desempenho, além de permitir que ficamos com uma boa forma física durante o resto da temporada. Mas e aí, Gilson? Um docinho, às vezes, uma fugidinha não rola na sua dieta, não? Olha, nós temos uma dieta bem definida a ser seguida se quisermos manter o mais alto desempenho. Mas é claro que comer alguma vez um bombom, um pedaço de bolo não vai fazer mal a ninguém. Mas só que não devemos ser inconscientes e não podemos exagerar. Devemos sempre manter uma rotina ideal para a nossa alimentação. Foi bom te ter aqui, Gilson. Obrigado pela participação. E agora o nutricionista do time, Flávio Magela, vai nos contar um pouco melhor de como é feita essa dieta, como é preparada e como a suplementação alimentar funciona para melhora de desempenho e ganho de massa muscular. Muito boa noite, Marcelo. Boa noite também, telespectadores. Como dito pelo Gilson, eu mantenho uma dieta para os jogadores com o intuito de facilitar os treinos e que eles possam também ter um maior proveito nesse momento de treinamento. Durante o dia a dia, o tradicional arroz é indispensável, onde o carboidrato e o ferro auxiliam bastante na hora do treino, além da proteína, é claro, que ajuda muito. Antes do exercício propriamente dito, os jogadores consomem mais carboidrato do que o comum. O motivo disso, como anteriormente também dito pelo Gilson, é porque os carboidratos são os combustíveis preferidos do organismo no momento de produzir energia. No entanto, alguns atletas eles precisam de suplementação para ganhar massa corporal e, portanto, nós administramos para esses atletas suplementos. Os suplementos mais comuns são o whey protein, a maltodextrina, a creatina e a beta-alanina. Vale ressaltar que para o uso desses suplementos é necessário antes uma consulta com o nutricionista, pois o uso em quantias erradas ou até o uso indevido desses suplementos pode gerar danos à saúde. Mas enfim, dentre os suplementos citados, o mais conhecido entre eles é o whey protein, né? É uma proteína extraída do soro do leite, composto principalmente pelas proteínas beta-globulina e alfa-globulina. O whey protein fornece todos os aminoácidos não produzidos pelo nosso organismo. Ele também é rico em BCAA, rico em aminoácidos de cadeia ramificada, estes que auxiliam bastante na produção das fibras musculares e numa dieta apropriada ajudam até na perda de peso. Já a maltodextrina é um carboidrato hidrolisado de absorção muito rápida que disponibiliza energia para os músculos durante a atividade física. Ou seja, ela ajuda a retardar a fadiga, a diminuir o dano muscular, além de preservar a imunidade e também ajudar na recuperação pós-treino. Enquanto isso, a creatina é um composto derivado dos aminoácidos naturalmente presentes nas proteínas e o seu consumo aumenta a tolerância ao esforço e permite o uso de maiores cargas. E por último, a beta-alanina, que é um aminoácido que participa no controle do pH do sangue, evitando que ele fique mais ácido ainda durante atividades físicas. Essa substância contribui para o desempenho dos atletas em atividades de alta intensidade, ao adiar a fadiga e também ao reduzir os riscos de lesões na musculatura. Todos esses suplementos são administrados para o controle e para o melhor desempenho dos nossos atletas e vale ressaltar mais uma vez que eles não devem ser utilizados sem antes a consulta com o nutricionista. Obrigado pela participação, Flávio. Agora falando de um assunto um pouco mais delicado, envolvendo o AP no físico do atleta. Separamos o último bloco com o oficial de controle de dopagem, Roberto Castro, para falar o que é esse doping, um pouco mais sobre o doping. Muitas pessoas podem se perguntar o que é doping, e eu estou aqui para tirar essas dúvidas.
O doping, também chamado de dopagem, consiste no uso de substâncias com o intuito de estimular o crescimento muscular ou melhorar a resistência física do atleta. E essa prática é ilegal, né? E gera na eliminação de competições. E para pegar esses trapaceiros, existe o exame antidoping, que consiste em fazer exames para reconhecer as substâncias do organismo do atleta. E pode ser feito antes, durante ou após a competição. Normalmente. E os vencedores, eles precisam fazer esse exame antidoping para comprovar que eles estão limpos. E além disso, os exames eles também podem ser feitos fora do período de competição e sem nenhum aviso prévio, sendo os atletas escolhidos através de um sorteio. E eu já eliminei bastante esportistas nesses exames surpresas, tá? E esses testes podem ser feitos por meio de coleta ou de uma análise de sangue ou de urina, né? Além disso, a fuga ou a negar fazer esse exame pode ser considerado dopagem, de acordo com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Dentre as substâncias mais utilizadas para se dopar está a eritropoetina, que auxilia no aumento de glóbulos vermelhos, que são as células responsáveis por carregar o oxigênio no sangue, e assim, consequentemente, melhorando o desempenho do atleta. E outro exemplo é a furosemida, que é um diurético potente que ajuda a diminuir o peso rapidamente e também a diluir e esconder outras substâncias que estão substâncias proibidas na urina, né? E também os energéticos também são proibidos porque eles aumentam a atenção e a disposição do atleta, diminuindo a sensação de cansaço. E, por fim, também existem os anabolizantes, que são hormônios utilizados para aumentar a força e o aumento da massa muscular. A respeito das classes farmacológicas da substância, existem os estimulantes, que, como eu já tinha falado, da pseudoefedrina, a própria efedrina, a anfetamina e entre outros. Outra classe seria os narcóticos, como a morfina e a codeína, e os agentes anabolizantes, como a testosterona, a nandrolona, o estanozolol, os diuréticos, apresentando também a que eu já tinha citado da furosemida, os beta-bloqueadores, contando com o propanol e o atenolol, e outros também, e por último os hormônios peptídeos, né, e análogos, como a eritropoetina e a corticotropina. E bom, já que estamos nesse clima de Olimpíada, vale citar também um caso de doping brasileiro, que ocorreu nas Olimpíadas de 2012, ou antes das Olimpíadas de 2012, né, em 2011, o campeão olímpico César Cielo, ele foi pego nesses testes. Ele testou positivo para o furosemida, que eu já havia dito, mas só que na época a farmácia de manipulação que produzia suplementos para esse atleta, ele assumiu a culpa. A farmácia assumiu a culpa. E assim o atleta foi julgado pela Federação Internacional de Natação e suspendeu ele apenas por 3 meses, como se fosse uma advertência mesmo. Mas ele achava-se que ele tinha uma possibilidade de pegar uma pena maior, só que o Tribunal Arbitral do Esporte deixou como apenas uma advertência, como eu já havia dito, fazendo que ele pudesse participar dos Jogos Olímpicos de 2012 e trazendo a medalha de bronze para o Brasil. Esse aí foi o programa de hoje. Lembrando que fica tudo gravado no Moodle do IFES. Então, se tiverem alguma dúvida, quiserem voltar alguma parte que perderam do programa, podem consultar. Obrigado a todos, uma boa noite.